os negócios jurídicos processuais atípicos. O que me preocupa, e preocupa muito a muitos, é a possibilidade de estender-se aquilo que jamais se previa, tanto na comissão como hoje no Código. Tem gente sustentando por aí que se pode fazer negócio jurídico processual sendo conjugado, efeitos da sentença, dizendo que determinada questão entre as partes, se já resolvida, não pode ser judicialmente discutida e que não pode ter uma decisão judicial imutável. Como? Não é por aí. O Poder Judiciário é o lugar do acesso à justiça e da prestação da justiça. Isso não pode permanecer dessa forma. Mas então, o que eu posso, na estrutura do negócio jurídico processual, realizar? O Código nos dá uma dica. Tudo aquilo que está ligado ao procedimento. Então, a primeira regra de ouro é perceber que eu só posso negociar em estruturas de processo quando falo em procedimento. Conjugado não é procedimento. Se falo de procedimento, falo de ônus de prova, falo de poderes que as próprias partes têm no curso, na estrutura do processo. Esse é o corte metodológico que já se fazia na França e que resolveu se fazer no Brasil. Veja que interessante um pouquinho, então vamos acompanhar alguns pontos. Por que estão em cores diferentes aqui? Eu fiz dessa forma para facilitar aqueles pontos que, na minha visão, e já observando o que a doutrina está pensando, e nós vamos depender dos senhores também para ver como isso vai acontecer na realidade, se destaca. Olha que interessante. Primeiro requisito, então. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. Primeira estrutura é essa. É lícito às partes plenamente capazes. Admite autocomposição? Primeiro requisito. Se esse processo, por sua natureza, não admite autocomposição, esqueça o negócio jurídico processual. E se ele foi realizado antes do processo, Vossas Excelências podem declarar a nulidade desse negócio. Sim. Outro requisito. Se há sujeitos incapazes, e agora observe-se a nova regulamentação em relação à incapacidade que nós temos, que modificou a estrutura do Código Civil, eu preciso investigar se esse sujeito que está envolvido no processo tem ou não capacidade, para que eu possa pensar em um negócio jurídico processual. Mas digamos que a questão admita a autocomposição e que as partes sejam plenamente capazes. O próximo passo, então, é entender o que eu posso fazer, estipular mudanças no procedimento. Portanto, tudo aquilo que está fora do procedimento não pode ser objeto de negócio jurídico processual. E a minha preocupação aqui é com o que vem em seguida. E o dispositivo diz mais. Para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre ônus da prova. Primeiro ponto. Então, hoje, o negócio jurídico processual, tanto pré como processual, permite a estrutura de dinamização do ônus da prova? Permite. Mas de que modo? Cuidado. Vossas Excelências observarão, antes de tudo, se nessa inversão há ou não vulnerabilidade. E é isso que nós vamos ver depois do parágrafo único. Será que toda a dinamização da carga probatória ela pode acontecer? Será que eu posso colocar num contrato de adesão com o consumidor que a inversão do ônus da prova, que a ele assistia, não mais o assistirá? É claro que não, porque primeiro que o CDC viola. Ele é violado, essa previsão. Segundo, porque há uma determinação de situação de vulnerabilidade que só Vossas Excelências poderão apreciar. Um grande exemplo que pode se dar, esquecendo agora um pouco a relação de consumo, mas tudo bem, Renan, diga uma coisa então. Será que eu posso realmente criar um negócio jurídico processual, pré-processual, ou até no curso do processo, para dinamizar, modificar essa estruturação do ônus probandi? Pode. Tem um exemplo que a doutrina começou a dar, e me parece razoável. Imagina um negócio jurídico coligado e complexo.
determinada relação jurídica que dependa de vários sujeitos envolvidos e que cada um destes sujeitos tenha parte na negociação ou na contratação. Exemplo, então eu colho a cana-de-açúcar. Este a transforma em açúcar. Cana, transforma em açúcar. Industrializo. Este faz a embalagem do açúcar. Saca. Este transporta a açúcar para o Porto de Santos. E este, do Porto de Santos, leva para a França. Há um negócio em escala realizado por todos os envolvidos e todos eles poderão, e via de regra, vão figurar neste contrato. Veja, será que eu posso, nesse contrato, antes da estrutura de processo, determinar que este amigo aqui só vai ser responsável por produzir, por provar a colheita, a transformação da cana em açúcar, a embalagem, o transporte para o Porto, e para a França? Posso fazer esse fracionamento do ônus da prova caso, no futuro, essa relação se torne litigiosa? A doutrina vem dizendo o seguinte: posso, desde que todos sejam previamente assistidos tecnicamente, para que possam entender qual a marcação do ônus probatório fixado. Sob pena de, em um destes sujeitos envolvidos não provando, e a condenação sendo solidária, todos os demais responderem pelas consequências de ausência de uma prova pontual. Digamos que o vício, quando chegou na França, de uma açúcar estragada, seja na embalagem. E o embalador não produziu a prova que a ele competia. Se essa determinação não estiver muito clara no contrato, ou vossas excelências assim não o fizerem no processo para provar este vício na embalagem, há uma potencial possibilidade de uma condenação solidária destes sujeitos. A estrutura que o Código está pensando e que a doutrina está pensando é essa. Em sendo feito isso, vossas excelências observarão o negócio, caso ele litigioso se torne, e verão se essa estruturação de ônus probatório é regular. Se for, o negócio jurídico-processual segue plenamente válido. Esse é um outro ponto. Mas há mais, saindo do exemplo e voltando para cá. Agora eu gostaria de chamar a atenção do parágrafo único. E eu brinco, todos os lugares que eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu brinco dizendo o seguinte: este é o parágrafo que vai mudar ou não a vida desse instituto. Vida, abro aspas e fecho. Porque aqui está o diferencial para compreender quando o negócio jurídico-processual pode ou não ser realizado. Porque é aqui que vossas excelências entrarão e poderão atribuir ou não a validade ao negócio. De que forma? Olha que interessante. De ofício, portanto, isso sempre aconteceu. O Poder Judiciário sempre, de ofício, pôde avaliar de nulidade ou não de negócio jurídico. E aqui, igualmente, vai fazer uma série de processos. De ofício a requerimento, o juiz não é poderá controlar, ele controlará. Em percebendo que há uma invalidade no negócio, ele controla essa invalidade. E ele desconstitui